Sim. Boa tarde, muito bem-vindos. Concerto de outono, uma bela tarde de outono, e vamos ter o prazer de ouvir o Pedro Couto Soares e as suas flautas. O Pedro é um amigo de longa data, fomos colegas e chegamos a tocar juntos. E portanto, era uma pessoa que eu queria muito que viesse cá. E é muito raro haver um concerto a solo, de flauta a solo. E ele vai tocar várias flautas e é uma oportunidade de vermos assim um repertório variado. O Pedro, nos últimos dias, esteve constipado, mas conseguiu melhorar e pronto, ainda bem que conseguiu para estar aqui connosco. E ele vai apresentar cada obra, vai falar um pouco sobre elas, porque tenho que vos pedir desculpa, não consegui fazer depois umas cópias com o currículo do Pedro. Ele estudou no Porto, no Conservatório de Música do Porto, e depois foi para a Holanda e trabalhou com grandes mestres em diferentes escolas e depois fez um doutoramento muito interessante sobre a técnica Alexander aplicada aos músicos, sobre a postura e o relaxamento e assim a importância. E pronto, o Pedro vai então começar. Bom, boa tarde a todos. Portanto, eu vou tocar, eu gosto de tocar a solo, mas é um trabalho solitário. Mas eu também gosto, de vez em quando gosto de estar sozinho, mas uma pessoa sente-se mais protegida quando tem acompanhamento. Portanto, se algo corre mal com o flautista, as pessoas ouvem o que está a tocar o cravo, o violoncista, portanto há uma maior solicitação na atenção de quem ouve. Um instrumento a solo, as pessoas estão 100% focadas naquilo que eu estou a fazer, portanto é ao mesmo tempo um desafio. Portanto eu vou começar por tocar duas peças do século XVII, vou encadear as duas. Portanto, uma são variações sobre o Daphne, portanto, do Van Eyck. Van Eyck era um compositor holandês que tocava carrilhão e era cego. E também tocava um bocado de flauta, e para ganhar um dinheiro extra, porque ele, como era cego, tinha necessidade de ter um assistente que o levasse a subir à torre, etc. Portanto, uma forma dele conseguir um rendimento extra era tocar flauta aos domingos no átrio do cemitério e da igreja, onde os cidadãos do Utrecht iam passear no domingo de manhã. Ele punha-se lá a tocar na sua flauta e no fundo tocava os êxitos da época, no fundo, um pouco os hits da altura. Portanto, pegava em melodias que toda a gente conhecia, tocava a melodia e depois fazia uma série de variações sobre essa melodia. E depois disso vou encadear isso com uma peça chamada Rechercar. Rechercar, entre outras coisas, quer dizer procurar, e portanto é uma espécie de um exercício académico, em como ao escrever para um instrumento, para uma única linha melódica, conseguir sugerir a polifonia e certos efeitos imitativos. Portanto, eram peças que tinham também uma função de estudo, quer para os instrumentistas, quer para os compositores. E depois falarei das outras peças. Eu vou tocar a primeira, se posso só falar um bocado das flautas. Geralmente há duas tipologias de flautas. Esta é a flauta renascentista, do século XVI, princípio do século XVII. Esta é a flauta barroca, a partir dos finais do século XVII e XVIII. E há várias diferenças, para além do aspecto visual e estético de as flautas renascentistas serem geralmente a direito e eram feitas numa única peça, o que dificultava de certa forma a construção. Para poderem furar a flauta, tinham que ter ferramentas muito compridas e era mais difícil fazer ajustes, porque o interior da flauta não é direito, há pequenas... e
no século XVII, eles começaram a fazer as flautas, cada vez mais as flautas em várias peças, e o que acontecia era que o encaixe era uma zona muito frágil e, portanto, a madeira tinha que ser reforçada. E, portanto, e depois, claro, este reforço da madeira eles aproveitavam para tornear e tornar também dar-lhe um aspecto agradável à vista, portanto, ornamental, mas na realidade estas saliências eram necessárias para o instrumento funcionar de forma sólida. E em termos de sonoridade, vocês vão ouvir, geralmente as flautas renascentistas têm um som mais, é difícil de descrever, é um som mais amplo, mais cheio, no certo. As flautas barrocas têm um som um bocadinho mais penetrante e mais anasalado, mas tudo isto depende um pouco do ouvido de cada um.
A seguir, avançando quase um século e passando para o barroco já francês, vou fazer uma pequena rapsódia com prelúdios de um flautista chamado Jacques Hotterre. Um prelúdio, como o nome diz, era uma peça que servia para preludiar, para anteceder outra peça, mas os prelúdios geralmente eram improvisados e tinham uma função muito simples, era simplesmente uma pessoa testar a acústica, testar o instrumento, aquecer um bocado os dedos e preparar-se para a peça que vinha a seguir, preparar-se a si próprio, o instrumentista, e preparar os ouvidos do público. Portanto, geralmente os prelúdios eram improvisados, claro, depois nós temos muitos prelúdios que foram escritos, passados à escrita, mas na prática de qualquer músico na altura, o prelúdio era improvisado e era muito comum um flautista tocar uma sonata de Bach, há relatos assim, e ali, antes de cada andamento, improvisar um prelúdio e depois tocar a música do Bach. E estes prelúdios do Hotterre são tirados de um livro muito interessante que se chama A Arte de Preludiar, que no fundo é uma espécie de um manual para explicar como é que se constrói um prelúdio. E depois dá numerosos exemplos. E são peças minúsculas, 2 frases, com um gosto bastante refinado, e eu juntei umas 4 ou 5 desses prelúdios para fazer uma espécie de uma rapsódia, se quiserem. E o que é interessante, talvez para quem não esteja habituado a ouvir muita música barroca, é de facto para um melómano médio, o barroco é um período relativamente homogéneo em termos estilísticos, mas na realidade, na época, a diferença entre o estilo italiano e francês era enorme e radical. E depois, aos poucos, os dois estilos foram se fundindo. Mas de facto a música francesa tinha um idioma, umas características de ornamentação, caráter muito diferentes. Os franceses eram, sem deixarem de ser extremamente expressivos, eram muito mais galantes, mais elegantes. Os italianos eram muito mais espaventosos, etc. E portanto, no princípio, quando os italianos iam tocar a Paris, o gosto das pessoas dividiam-se. Os que achavam que a música italiana era boa, os que achavam que a música italiana não prestava para nada e a música francesa que era boa. Ao longo do século XVIII, os grandes compositores que mais, quase toda a gente conhece, Bach, Telemann, etc., no fundo foram buscar influências francesas e italianas, fizeram aquilo que se chamava, os franceses chamavam les goûts réunis, os gostos reunidos, portanto a nova música em que temos coisas da França, temos coisas de Itália e algumas de Inglaterra, etc. Portanto, é um fenómeno um bocado como que eu costumo chamar uma globalização da música europeia. Portanto, enquanto que no princípio franceses e italianos estavam um bocado de costas voltadas e era a ponto de um italiano não ser capaz de tocar música francesa e um francês não sabia como tocar a música italiana.
Eu a seguir tinha pensado tocar, continuar cronologicamente, mas de repente deu-me uma ideia de alterar a ordem. E eu tinha previsto terminar com uma peça contemporânea, que é muito contrastante. E achei por bem, se calhar, fazer agora o contraste. E, portanto, a flauta de bisel, este instrumento, o recorder em inglês, para quem caiu em desuso no final do século XVIII. Durante o século XIX era considerado obsoleta e não era usada, e, portanto, quando no século XIX todos os instrumentos sofreram modificações mecânicas fruto da Revolução Industrial, e, portanto, a flauta começou a ter chaves, o oboé começaram a ter muitas chaves, portanto, todos esses instrumentos da orquestra se modificaram. A flauta de bisel não tinha desaparecido. Quando foi redescoberta no final do século XIX e princípio do século XX, seduziu pela sua simplicidade, de certa maneira. E, embora não sei, e acabou por desempenhar um papel crucial no movimento da música antiga, no princípio do século XX e até meados dos anos 40, era, por ser um instrumento acessível, relativamente barato, muitos músicos amadores e alguns profissionais começaram a usar a flauta de bisel para tocar a música barroca, e o interesse pela música barroca deve muito à flauta de bisel. E houve um dos maiores flautistas holandeses, Frans Bruggen, começou, entre outras coisas, a fazer concertos a solo, como este. E achava que o repertório era muito limitado, e então queria também que compositores contemporâneos compusessem para um instrumento antigo. E então encomenda obras a muitos compositores, e muitas delas a solo, a muitos compositores do século XX. Neste caso concreto, eu vou tocar uma peça de um compositor japonês que foi composta em 1968, o compositor chama-se Makoto Shinawari, e a peça chama-se Fragmentos. E fragmentos porquê? Porque a peça é constituída por 14 fragmentos, e o intérprete decide a ordem em que toca os fragmentos. E cada fragmento tem certo tipo de sonoridades e efeitos característicos. E o que seduziu muitos compositores a escrever para a flauta de bisel foi também algumas possibilidades, enquanto a ideia que as pessoas têm da flauta de bisel é um instrumento suave e doce. Aliás, o nome da flauta de bisel também é flauta doce. Verificaram que a flauta de bisel tem a possibilidade de fazer muitas outras sonoridades, incluindo sons simultâneos, como por exemplo ataques, glissando, e portanto exploraram, digamos, criaram um novo idioma e de certa maneira desenvolveram novas técnicas, e hoje em dia de facto a flauta de bisel é usada nos dois extremos, na música antiga e na música contemporânea, do século para século XX. Não há repertório do século XIX, nem é um instrumento que eu considero adequado para tocar esse tipo de repertório. E portanto vou tocar os fragmentos. Estou a ver só a ordem em que... Portanto, para quem conhecer a música japonesa, também vão por vezes perceber que há momentos em que há certos efeitos que são sugestivos da flauta de bambu, da flauta japonesa, o shakuhachi. E que foi também um instrumento que seduziu muitos flautistas nos anos 60, 70, que iam todos tocar shakuhachi e flauta de bambu, que é usada sobretudo em música meditativa. Na maior parte das peças de shakuhachi são estáticas, pequenas notas longas com pequenas inflexões, etc.
E agora vou construir uma pequena suíte de 4 andamentos tiradas de um volume manuscrito, na altura, do século XVIII, chamado Capricho para Flauta, de um famoso flautista chamado Jan Joachim Quantz, que era professor de Frederico, o rei da Prússia. O rei da Prússia era um flautista de bom nível. Aliás, eu costumo agora brinco às vezes que nós, os amadores, hoje em dia quando se diz aquele músico é amador, a pessoa pressupõe, pronto, gosta de tocar, mas é fraquinho, não tem. No entanto, no período barroco e no Renascimento também havia músicos amadores que tinham um nível altíssimo. Eram apenas amadores no sentido em que não ganhavam com a sua arte. Porquê? Porque eram nobres e estarem a trabalhar, a serem remunerados por um trabalho era indigno do seu estatuto social. Portanto, eles eram músicos, faziam música com um nível que hoje em dia consideraríamos profissional, mas na realidade era um amador que não ganhava, já tinham dinheiro que chegasse, não precisavam de... e portanto, o Frederico, o rei da Prússia, além de ser conhecido historicamente por todas as guerras e conquistas que fez, tinha uma paixão pela música e em particular pela flauta, apesar de ser contrariado pelo seu pai, o anterior rei, que não queria que o filho fosse um grande líder e comandante dos exércitos, não queria que ele andasse a tocar flauta e, portanto, houve uma altura em que ele contratou o Quantz para lhe dar aulas, um bocadinho às escondidas do pai. Depois ele subiu ao trono e, naturalmente, aí contratou o Quantz para ser professor dele, compor música para ele e construir flautas para ele. E o que é fantástico é que o Quantz ganhava tanto ou mais que o primeiro-ministro. Por cada flauta recebia 10.000 euros, por cada concerto que escrevesse recebia 1.000 euros, e ele escreveu 300 concertos, portanto, façam as contas. E estes caprichos provavelmente foram compostos por Frederico e é um livro de peças a solo, que seriam muito provavelmente o material que ele usava nas suas aulas, nas aulas que dava ao seu aluno. Mas são peças que têm interesse musical para mim. Portanto, eu fiz uma pequena suíte, um adagio, depois um allegro, depois um minueto e depois uma giga. Portanto, são 4 andamentos.
porque eu não estava a contar falar tanto, portanto já passaram os 50 minutos que eu tinha previsto, mas vou só tocar dois andamentos de sonatas de violino de Bach, uma transcrição para flauta de Wiesel, feita por um grande flautista. Portanto, vou tocar talvez o grave da segunda sonata e o presto da primeira.
por terem vindo. Ele depois tem aqui o saquinho, quem quiser dar um contributo para pagar as despesas do Pedro, agradeço. E lá fora há o vinho e o sumo e desfrutem do resto do dia. Muito obrigada.